Imagine que neste exato instante seu coração para. Silêncio. Nenhum som. Nenhum movimento. A vida como você conhece acabou. Mas, e se eu te dissesse que mesmo após a morte, o seu corpo continua lutando, reagindo, enviando sinais, como se recusasse a aceitar o inevitável? O que realmente acontece dentro de nós, nos minutos após o último suspiro? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a vida. E o que vem depois dela? Tudo começa no exato momento em que o coração para de bater. O sangue, que antes circulava incessantemente, levando oxigênio e nutrientes para cada célula, entra em colapso. Em questão de segundos, o corpo mergulha em um caos silencioso. O cérebro, acostumado a um fluxo constante de oxigênio, percebe a falta quase que imediatamente. É aqui que o verdadeiro mistério começa. Por cerca de 10 a 20 segundos, as ondas cerebrais ainda disparam. Pensamentos, memórias e percepções continuam a acontecer, mesmo depois da morte clínica. Alguns cientistas afirmam que nesse curto intervalo podemos reviver toda a nossa vida em flashes. Como se a mente tentasse desesperadamente encontrar um sentido no fim. Mas enquanto o cérebro se apaga, o corpo ainda não desistiu. As células, cada uma delas, continuam vivas por mais tempo do que imaginamos. As células da pele, por exemplo, podem continuar ativas por até 24 horas. As do fígado, por quase 2 dias. É como se dentro de você, pequenas partes ainda acreditassem que há esperança. Elas consomem o último resquício de oxigênio disponível. E aos poucos começam a morrer de fome, afogadas no próprio dióxido de carbono. É um colapso em câmera lenta. Enquanto isso, o corpo entra em um estado de suspensão estranha. O calor começa a se escapar. A temperatura corporal, que normalmente é de 36,5 cai gradualmente. Nos primeiros 60 minutos, o corpo perde cerca de 1 grau por hora. É o chamado algor mortis. O toque fica frio, mas não é apenas isso. A pele muda de tom. O sangue, sem movimento, começa a se acumular nas partes mais baixas do corpo devido à gravidade. Esse fenômeno é conhecido como livor mortis e cria manchas roxas e azuladas, sinais inconfundíveis de que a vida se foi. Mas há algo ainda mais intrigante. Os músculos. Por alguns minutos, eles continuam respondendo a estímulos elétricos. Há registros de corpos que se movem levemente após a morte. Não por alma ou espírito, mas por impulsos nervosos que ainda não desapareceram completamente. Esse fenômeno dá origem ao chamado espasmo cadavérico, que muitas vezes assusta até legistas experientes. É como se o corpo desse seu último suspiro físico antes de ceder ao silêncio total. Cerca de 3 horas depois da morte, o corpo entra em um dos estágios mais conhecidos, o rigor mortis. É quando os músculos endurecem completamente. Isso acontece porque, sem oxigênio, o corpo não consegue mais produzir ATP, a substância que mantém os músculos relaxados. O resultado é uma rigidez que começa na mandíbula e se espalha pelo corpo todo. Os dedos se curvam, os braços se travam, e o corpo se torna uma escultura fria. Mas, curiosamente, essa rigidez não dura para sempre. Depois de cerca de 24 a 48 horas, as fibras musculares começam a se decompor e o corpo se torna flexível novamente. Nesse ponto, o que antes era um organismo vivo e complexo começa a ser lentamente desmontado pela própria natureza. Bactérias intestinais, que antes ajudavam na digestão, agora se tornam as vilãs do processo. Elas começam a devorar os tecidos por dentro, liberando gases que incham o corpo. É o início da decomposição. E é aqui que surge outro fenômeno curioso: o som. O corpo pode estalar, suspirar e até liberar ar das vias respiratórias, criando ruídos que em locais silenciosos soam quase como gemidos. Muitos acreditam serem sinais de algo espiritual, mas na verdade são apenas gases escapando. O corpo literalmente fala uma última vez. Mas e o cérebro? A morte dele é o ponto final? Pesquisas recentes mostram que não exatamente. Em experimentos com animais, cientistas descobriram que, minutos após o coração parar, o cérebro entra em um estado de hiperatividade. Uma descarga intensa de energia percorre os neurônios, como se a mente tentasse permanecer consciente a qualquer custo. Alguns descrevem isso como uma explosão final de consciência. Poderia esse ser o momento em que pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam ver a luz? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Mas os relatos são impressionantes. Pessoas que estiveram clinicamente mortas por minutos dizem ter ouvido vozes, visto familiares falecidos e sentido uma paz indescritível. Coincidência? Alucinação? Ou um vislumbre de algo além?
Enquanto o cérebro se apaga e as células morrem, o corpo passa por transformações sutis, mas perturbadoras. Os olhos, sem lubrificação, secam e afundam. A pele ao redor das unhas e lábios perde cor, dando ao rosto um tom acinzentado. Pequenas bolhas podem se formar sob a pele, resultado dos gases acumulados. Dentro do corpo, órgãos como o pâncreas e o estômago se autodigerem, liberando enzimas que aceleram a decomposição. É a natureza retomando o controle do que sempre foi dela. Mas talvez o mais assustador seja pensar que, por um breve momento, você ainda está ali. Não totalmente, mas fragmentado. Sua mente se apaga aos poucos, suas células resistem, seu corpo reage. É como se a morte não fosse um evento instantâneo, mas um processo. Um processo que pode durar horas, talvez dias. E isso levanta uma questão inquietante. O que é realmente estar morto? Para algumas culturas antigas, a morte só acontecia quando o corpo se tornava completamente frio e imóvel. Por isso, havia rituais que duravam dias, não apenas por respeito, mas por medo. Medo de enterrar alguém que ainda não tivesse ido completamente. E por mais assustador que pareça, há registros de pessoas que voltaram à vida em velórios, após horas declaradas como mortas. Casos raros, mas reais. O corpo, de alguma forma, enganou a morte por alguns instantes a mais. A ciência moderna chama isso de Síndrome de Lázaro, uma condição em que o coração volta a bater minutos depois de uma parada cardíaca, sem qualquer intervenção. Um mistério ainda sem explicação completa. O que faz um coração voltar a pulsar depois do fim? Seria uma falha elétrica? Ou algo que simplesmente não entendemos ainda? São perguntas que mantêm legistas e médicos intrigados até hoje. Com o passar das horas, o corpo cede à decomposição completa. A natureza assume o comando absoluto. Insetos e micro-organismos entram em ação, transformando o que antes era vida em matéria orgânica. E nesse ciclo sombrio, há uma espécie de poesia brutal. Tudo o que fomos retorna para o solo e, de alguma forma, volta a ser parte do todo. Poeira cósmica novamente. Mas há algo que a ciência ainda não explica completamente. A consciência. Onde ela vai? Ela realmente desaparece ou se transforma em outra forma de energia? Muitos físicos acreditam que a consciência pode estar ligada ao próprio tecido do universo, algo que não se apaga, apenas se reconecta. Se isso for verdade, então talvez morrer não seja o fim, mas uma transição, um retorno àquilo de onde viemos. Talvez seja por isso que tantas culturas descrevem a morte não como um encerramento, mas como uma passagem, um portal, o fim de um ciclo e o início de outro. O corpo se desintegra sim, mas talvez algo mais permaneça. Algo que nem a decomposição, nem o tempo, nem o esquecimento possam destruir. Algo que nos conecta a tudo. E aqui fica uma pergunta para você. Se a morte é apenas uma transformação, o que realmente morre quando morremos? O corpo? A mente? Ou apenas a percepção do que chamamos de eu? Pense nisso. A próxima vez que você olhar para o céu à noite e ver uma estrela que já morreu há milhões de anos, lembre-se, a luz dela ainda viaja até nós. Talvez sejamos como essa estrela, mortos, mas ainda brilhando em algum lugar, em alguma dimensão que ainda não compreendemos. Agora que você sabe o que realmente acontece com o corpo após a morte, me diga. Você acredita que algo da nossa consciência sobrevive? Ou tudo termina naquele último batimento? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se esse vídeo te fez refletir sobre a vida, sobre o mistério que existe entre o primeiro e o último suspiro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, a cada semana, a gente mergulha fundo nos segredos que a ciência, a história e o universo ainda tentam esconder. Afinal, entender a morte é de alguma forma entender a própria vida.